1491. Novas revelações sobre as Américas antes de Colombo, de Charles C. Mann, ou Charles C. Mann. Olá, pessoal. Estamos iniciando a nossa 13ª resenha ao vivo, hoje de um cenário bem diferente, que é a vila de São Jerônimo dos Poções, aqui no município de Campos Altos, oeste de Minas Gerais. Então a gente está aqui vai falar hoje sobre um livro que tem o título de um ano e que fala sobre as Américas antes disso aqui, ó. Antes da cerca, que talvez seja uma das principais marcas da colonização, não é mesmo? Então é um livro que trata da história das Américas antes do período colonial. E então por que a gente está fazendo assim hoje? A gente não está fazendo uma live ao vivo mesmo pelo YouTube, porque a conexão aqui não é muito boa. Então eu optei por gravar, estou fazendo aqui ao vivo, não vou editar, né? Mas eu estou gravando esse vídeo, daqui a pouco eu vou postar quando seria a hora de iniciar a live, né? Não quis arriscar fazer direto a transmissão, porque a internet aqui é fraca, então certamente não ia ficar muito boa. Depois eu vou tentar também, né? Mas espero que vocês gostem assim mesmo, né? E hoje é diferente aqui o cenário, a iluminação bonita, apesar de ter acabado de aparecer uma nuvem ali. Bom, esse livro foi publicado em 2005 nos Estados Unidos e pela editora Vintage e foi traduzido já para português, 1491, Novas Revelações das Américas antes de Colombo. Deve ter sido publicado no início dos anos 2010, né? Década de 2010, aqui no Brasil. Eu vou colocar depois na descrição a editora e o ano certinho da edição em língua portuguesa no Brasil. E esse autor, o Charles C. Mann, é um jornalista que inclusive esteve no Brasil. Eu já tive contato, eu tenho algum contato com alguns arqueólogos, né, alguns conhecidos arqueólogos que dizem que conheceram o Charles Mann em Santarém, no Pará, né, e também em Tefé, na região da Amazônia. E Santarém, por exemplo, hoje a gente entende como sendo a cidade mais antiga do Brasil. Então é o núcleo populacional contínuo há mais tempo, que existe há mais tempo no território brasileiro. Então, saindo da visão colonizada, né, que entendia que a cidade mais antiga era, por exemplo, São Vicente, ou Igaraçu, que fica ao norte acho que é ao norte de Recife. Hoje se entende que a cidade mais antiga do Brasil é Santarém, no Pará, em plena floresta amazônica, porque é um centro urbano que tem uma ocupação urbana há mais de 1000 anos, contínua, né? Mais de 500 anos antes da chegada dos portugueses, os indígenas já estavam habitando Santarém e ali já era uma cidade, né? Assim como no interior dos Estados Unidos, o autor vai falar sobre Cahokia. Cahokia é uma cidade que seria perto da atual St. Louis, no estado do Missouri, né, no sul dos Estados Unidos, que é a mesma história. Então, era um grande núcleo urbano. E como que se sabe sobre isso? Bom, o autor fala de vários assuntos. Já vou adiantar um assunto, porque ele tem uma relação muito forte com a arqueologia, e ele vai falar sobre os vestígios na paisagem, né, os geoglifos. Então, no estado brasileiro do Acre, por exemplo, cada vez mais são descobertos geoglifos, ou seja, grandes vestígios de construções, edificações, de formas geométricas, simétricas, que são cobertas pela floresta e que, quando há um desmatamento, se revelam esses geoglifos, que indicam uma ocupação populacional grande, né, de demografia considerável, e há vários séculos atrás.
Então não são coisas de extraterrestres, né? Foram obras de seres humanos, os ancestrais dos atuais indígenas. Então esses geoglifos também são encontrados nos Estados Unidos, na região de Cahokia, e no Brasil, assim, existem muitos sinais dessa ocupação humana. Então uma das teses que o autor, ele não traz nenhuma novidade na obra, na realidade. A obra é uma síntese, é um estado da arte. Mas ele vai dar uma relevância, né, vai dar relevo para os estudos do Sul, da arqueologia brasileira, arqueologia latino-americana. Então, antes de falar de uma das coisas que ele vai, um dos mitos que ele vai tentar quebrar, né, que é o mito da pequena população indígena anterior à colonização, ele vai mostrar que a arqueologia aponta que não é isso, né, que na verdade há evidências de muita gente, uma ocupação contínua em vários lugares das Américas, né? Mas a primeira coisa, ele vai falar de vários assuntos. Um dos assuntos que ele fala no início é a relação da arqueologia com o nacionalismo, com, de certa maneira, até um patriotismo, né? Então ele indica que na história da arqueologia tem uma grande relação entre as pesquisas e os interesses nacionalistas dos próprios, ou nacionais, ou patrióticos, né? Dos próprios pesquisadores, né? Então, como no início do século XX, no continente americano, não havia quase nenhuma pesquisa arqueológica patrocinada, financiada pelos estados da América Latina, o Brasil e os demais estados da América Latina, e talvez o único país, ou os únicos países que patrocinavam estudos arqueológicos eram os Estados Unidos e o Canadá, com exceção do México e do Peru, né, que tem interesses também nacionais para se investir em pesquisas. Então é exatamente isso, né? Se estudou muito sobre os Inca e os Maia e os Azteca, né? Estudos de pesquisas feitas por arqueólogos norte-americanos, a maioria das vezes, o próprio sujeito que descobriu Machu Picchu, né? Há uma controvérsia sobre isso, mas ele era um norte-americano, 1912, e também esses arqueólogos norte-americanos encontravam muitos vestígios nos Estados Unidos, pesquisavam muito os Estados Unidos e defendiam a tese, né, da ocupação do Estreito do continente americano por povos da Ásia vindo pelo Estreito de Bering e chegando primeiro no norte e daí descendo para o sul do continente americano. Então por isso que os vestígios mais antigos estariam na América do Norte. Ele vai mostrar que o Charles Mann faz uma síntese das novas pesquisas, digamos, dos anos 70 do século XX para cá, então os últimos 50 anos, né? O livro de 2005, então 15 anos atrás. Então, na época ele estava tratando dos últimos ali 30 anos, mais ou menos, 75 a 2005, né? Esse período dessas 3 décadas que tiveram muitas pesquisas, foi quando começou para valer mesmo a arqueologia da América do Sul. E aí várias descobertas, né, e várias datações, várias pesquisas arqueológicas revelaram que, né, uma ocupação humana na América do Sul, em vários casos, tão antiga ou mais antiga que na América do Norte. Então isso levou a várias hipóteses, entre elas de que a ocupação do continente americano não se deu apenas pelo Estreito de Bering, mas também pelo Pacífico, né? E podendo ter havido a presença de seres humanos na América do Sul antes da América do Norte. E aí tem, por exemplo, o caso da Luzia, né, que é o esqueleto alçada humana mais antiga do Brasil, uma das mais antigas das Américas, datada em mais ou menos 11.500 anos antes do presente, encontrada próxima a Belo Horizonte. Então, num dos capítulos, o Charles Mann vai falar dos estudos arqueológicos brasileiros, né, quer dizer, realizados no Brasil por pescadores brasileiros e também estrangeiros, como o caso da Luzia, como os estudos do geneticista Sérgio Pena, da Universidade Federal de Minas Gerais. Então ele cita explicitamente a UFMG em alguns momentos do livro, né? E mostrando então, quando começa a haver mais pesquisas nas Américas, na América do Sul,
E começam a surgir também mais evidências de novas histórias que não eram conhecidas antes. Nossa, agora os animais aqui da vila estão querendo participar aqui da nossa gravação, né? Vários cães latindo, galo cantando, galinha cantando, o negócio aqui está realmente animado. Mas vamos lá, né? Então uma das teses é essa, talvez a ocupação do continente americano tenha sido anterior à chegada pelo Estreito de Bering, que ele vai mostrar como o caso, por exemplo, da própria Luzia, como eu estava dizendo, né? A alçada humana mais antiga do território brasileiro, uma das mais antigas das Américas, e cuja reconstituição, por mais que seja, né, uma reconstituição, ela é muito aproximada, né? Para falar aproximada, eu quero dizer distante da realidade. Por exemplo, a pigmentação da pele é muito difícil é impossível de saber a partir da reconstituição dos ossos, né, da ossada. Mas a cara da Luzia que circulou, né, pela pesquisa do professor Walter Neves, da USP, é a de uma mulher negra. Então a gente tem que ter uma certa ressalva em relação à tonalidade da cor da pele. Mas a ideia é que a partir daqueles vestígios, a reconstituição do fenótipo da Luzia não seria de um fenótipo mais próximo do asiático, mas sim mais próximo dos povos africanos ou do Pacífico, né? Bom, a outra hipótese que o Charles Mann levanta na obra é a de que ele apresenta, que é uma hipótese que não é na verdade dele, que ele sintetiza de vários outros autores, é de que a presença indígena, a partir dos geoglifos que eu estava falando antes, né, e de vários outros vestígios arqueológicos no continente americano, foi muito maior do que a que a história tradicional, convencional, costuma apresentar. E que esses povos indígenas não eram apenas caçadores e coletores, mas que desenvolveram a agricultura em larga escala e que também edificaram vários núcleos urbanos, não apenas na região dos Incas, né, na região de Tahuantinsuyo, né, ou o Império Inca, o Império dos Quatro Cantos, né, que ficava hoje da região mais ou menos da Argentina, do Chile, até o Equador, passando pela Bolívia, pelo Peru, né? Não entrava no território brasileiro, mas era quase vizinho do que é hoje o Acre, né? Então, Tahuantinsuyo, que a gente costuma chamar de Império Inca, Inca na verdade era o título da principal liderança do Império, né? Não apenas em Tahuantinsuyo e na região dos Maia e dos Azteca, dos Olmeca, houve centros urbanos, mas em todo o território do continente americano, né? Inclusive na região do Brasil, onde hoje é o Brasil e onde hoje é os Estados Unidos também. Como eu disse, Santarém é hoje considerada o núcleo urbano mais antigo, a cidade mais antiga do Brasil, né? Bom, então o livro não fala, na verdade, sobre o ano de 1491, obviamente, mas tenta falar sobre os estudos sobre a história até a chegada dos primeiros europeus em 1492. E aí, assim, talvez uma crítica que a gente possa fazer a esse tipo de obra, que coloca o título como o próprio ano, né? A gente tem aqui o do Laurentino Gomes, 1808, tem até o filme 1492, né? Acho que o livro do Charles Mann faz o contraponto ao filme 1492, que é exatamente de 1992, quando se comemoravam os 400 anos da chegada ou melhor, os 500 anos, né, da chegada dos espanhóis, do Colombo, em 1492, na região da América Central. Esse livro, 1491, é meio que o contraponto, porque fala exatamente do ano anterior, quer dizer, como que estava esse mundo antes da chegada dos europeus. Mas aí, a falsa ideia do ano, ela pode dar a entender
que tudo mudou a partir desse ano. E não é bem isso, né? Então, o ano de 1491 ou 2, e depois ele tem um outro livro, Charles Mann, que é 1493. Ele, surfando no sucesso que essa primeira obra teve, ele lança outra, 1493, que vai falar do mundo que surge a partir da colonização, a partir do que ele vai chamar de o encontro promovido pela troca colombiana, né, pela própria colonização. É um livro mais complicado que ele vai quase que elogiar o período colonial. Bastian, para com isso. Ele vai quase que elogiar o período colonial, né, assim, tudo que aconteceu, né, com a colonização. Então, eu estou aqui com o Bastian, que é meu cachorro, ele está me acompanhando aqui. Olha aqui, Bastian. Deixa o pessoal te ver aqui, ó. Olha. Aqui, ó. Fala um alô ali, ó. Alô, pessoal. Eu estava ali no pasto fazendo um barulho ali. Bom, então, entre as coisas que o autor vai falar, tem essas novidades sobre a arqueologia do continente americano que eu acho que deveriam entrar nos livros didáticos e na sala de aula. E deveriam ser mais conhecidas pelo senso comum mesmo, né? Então a gente tem que saber o seguinte, olha, a população indígena, ela ocupa o território brasileiro, o território americano, tranquilamente há mais de 12 mil anos. Isso aí é garantido, ou seja, 10 mil anos antes de Cristo já tinham muitos indígenas nesse território que a gente está aqui hoje, com essa cerca, né, como eu disse, talvez o principal símbolo da colonização seja a cerca, né, principalmente de arame farpado, assim. Então, esse continente existiu por 12 mil anos sem cerca. Então, a cerca é uma coisa recente no continente americano, né, que veio da Europa, obviamente. E essa população indígena era muito vasta. Então, eles viviam... eram grandes populações que ocuparam o vale do rio Amazonas e os vales dos rios do interior, como o próprio Rio São Francisco, que é mais próximo aqui de Minas Gerais, né? E esses povos, eles tinham várias tecnologias e principalmente que a gente consegue identificar hoje de edificação, como dos geoglifos, né? E outros vestígios arqueológicos, né? De cerâmica, de pedra polida. Então, em geral, o que a gente sabe é que a ocupação mais antiga do território, de aproximadamente 9 a 11 mil anos atrás, eram povos caçadores-coletores, cujos principais vestígios são pedras lascadas, pontas de flecha, por exemplo, né, de pedra lascada. Tecnologia que hoje a gente não consegue reproduzir. E que, mais recentemente, depois de mais ou menos 3 mil anos, a partir de mais ou menos 6 mil anos atrás, começam a surgir vestígios de cerâmica, né? Então, vasos e outros artefatos de cerâmica que vêm até o período quase que o presente, né? E que a gente tem, inclusive, algumas obras de cerâmica muito elaboradas, de mais ou menos 1000 anos atrás, da região amazônica, né? Que são chamadas, que é a cerâmica marajoara, né? Próximo também à ilha de Marajó, que tem um detalhamento estético, um refinamento estético muito elaborado, né? Muito que demonstra uma grande complexidade, uma divisão de trabalho na sociedade, né? Uma sociedade complexa. Então é isso que a gente consegue inferir a partir desses vestígios, né? Então o livro 1491, ele merece ser lido, merece ser conhecido, para a gente entender melhor sobre a história do continente americano, antes dos europeus, como é uma história complexa, e aí tem muito a ver com, por exemplo, a própria história da alimentação, né? Todos os alimentos que eram cultivados antes.
a visão dos povos indígenas. Por exemplo, aqui tem uma imagem dos várias espécies de milho diferentes, né, que eram cultivadas no continente americano. E o milho, a gente sabe que tem origem no continente americano e se espalhou pelo mundo, né, assim como a mandioca, como a batata, né. Então, o livro ele apresenta algumas imagens, alguns mapas também, como esse mapa bem no início, que vai mostrar a América em 1491. Então, logo na véspera da chegada dos europeus. Como que estava de distribuição, né, digamos, geopolítica nesse momento. E na introdução também ele vai ter uma foto de uns geoglifos, quer ver? Vou mostrar aqui para vocês, que é bem interessante, que ele cita inclusive o estado do Acre, né? Vocês podem ver aí em cima. Esse é um exemplo de geoglifo, né? Um grande vestígio arqueológico na paisagem que hoje que aparecem quando aqui a gente vê uma forma circular, uma forma quadrada, né? Então a legenda diz o seguinte: pesquisadores finlandeses e brasileiros em 2002 e 2003 revelaram vestígios de dezenas de geoglifos no estado brasileiro do Acre, logo depois que a floresta foi limpa, né, ou melhor, foi desmatada, né, depois do desmatamento, em inglês é cleaned up, a gente pode falar desmatar mesmo. Então, um livro sobre as Américas antes do período colonial, 1491, nós recomendamos aí para todos os interessados em história indígena e em arqueologia e em estudos, né, da academia, das pesquisas sobre as Américas antes da chegada dos europeus, antes do período colonial. Tem muito conhecimento sobre esse período anterior, que vai aí de um conhecimento historicamente conhecido já de mais de 12 mil anos. Bom, pessoal, vou ficar por aqui. Esse vídeo hoje foi gravado aqui em São Jerônimo e semana que vem estaremos de volta ao vivo mesmo, né, com interação com o público desde Belo Horizonte. Um abraço a todas e todos e muito obrigado pela audiência.